tudo bom? Hoje eu trouxe mais uma tag que eu fui indicada para responder, na verdade, e é a tag Viajando na Leitura. Ela foi criada pelo blog Tão Bom Quanto Pizza, mas quem me indicou foi a Joana, do blog Coisas Que Eu Sei Que Sei. É uma tag super divertida porque ela fala disso, né, que o próprio título diz, viagens, né, leituras que te fizeram viajar em vários contextos. São várias perguntinhas, então eu vou começar. Primeira pergunta. Um livro que te levou ao século passado? Então, com certeza, assim, a minha resposta... Na verdade, poderia ter várias respostas, né? Mas o primeiro livro que eu pensei, assim, foi Uma Vida, do Guy de Maupassant. E a história acontece lá no século XIX. E fala, né, de uma menina, né, que ela termina a educação dela numa escola, né, religiosa, se não me engano. E daí ela vai morar com os pais e ela é toda sonhadora, né? Ela espera encontrar um amor, um marido, tal, né? E não é bem isso que ela encontra, porque ela passa, assim, por muita coisa na vida dela, né? E vai contando a vida dela desde que ela saiu dessa escola e que ela foi morar com os pais de novo. Ela, assim, ela não tem uma vida feliz, né? A vida dela é muito sofrida. Primeiro com o marido dela, depois com o filho. Um livro muito triste, mas muito bom. E ele me levou a um século passado, né? Assim, ver toda aquela história... Se passa na França, né? Todas aquelas paisagens, ele tem um tom, assim, muito bucólico, esse livro. Próxima pergunta. Um livro que te fez viajar em uma história clássica de uma maneira diferente? Também, olha, eu fiquei pensando, assim, qual livro eu poderia citar, mas a minha resposta vai ser Os Desejos da Bela Adormecida, da Anne Rice. É o primeiro volume da trilogia da Bela Adormecida. E eu acho que esse livro se encaixa muito bem na pergunta, porque A Bela Adormecida é um clássico, né? É um conto clássico. Os Desejos da Bela Adormecida, ele é uma releitura, na verdade, dessa história, mas com um tom erótico. Não foi um livro, assim, que me agradou tanto, assim, mas ele até que tem história, até que tem uma trama condizente, né? O que eu temia que fosse acontecer é que ele só ficasse no erótico, 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 e se esquecesse da trama, né? Da história que sustenta tudo. Então ele até que tinha, assim, um certo balanço entre essas coisas. Eu ainda não li os outros 2 volumes da trilogia. Um dia ainda pretendo ler, mas não sei, eu fiquei meio cansada, assim, honestamente, dessa primeira leitura. Mas foi, né, ele cumpre bem a resposta dessa pergunta, né, ele me fez viajar em uma história clássica, que é a Bela Adormecida, de uma maneira bem diferente, bem mesmo, assim, sadomasoquista, enfim. É esse o tom dos Desejos da Bela Adormecida, da Anne Rice. Próxima pergunta é um livro que te levou para outro país. Aí, né, assim, eu pensei, na verdade, nem precisei pensar muito, porque são vários os livros, e justamente por isso eu não queria escolher, assim, um livro de ficção, né, até porque eu ia me sentir meio, tipo, injusta, sabe, porque eu ia escolher um livro, mas, poxa, tem tantos mesmo. Então, eu resolvi escolher um livro que não é de ficção. É um livro sobre gastronomia, sobre culinária. É A Pequena Cozinha em Paris, da Rachel Coe. E esse livro é uma verdadeira viagem pela França, porque ela fala, assim, de algumas coisas da própria cultura, né, os costumes franceses. E as receitas, claro, né, são da culinária francesa, só que de um jeito, assim, mais descomplicado, né, com o olhar da Rachel, que afinal ela é inglesa e ela vai morar em Paris. E é interessante justamente por causa do olhar da Rachel, porque ela é uma inglesa que foi morar na França, então não é a mesma coisa, né, que um francês falando do país dele, né, da terra dele, mas é legal o olhar que ela tem, né, em relação às refeições, ao estilo de vida mesmo francês. A Pequena Cozinha em Paris foi um livro que definitivamente me levou para outro país, né, e que país que não seria mais perfeito que a França, né, então realmente livro perfeito para essa resposta. Agora, um livro que te levou a um futuro distante, sem sombra de dúvida, é Realidades Adaptadas, do Philip K. Dick. E os contos, eles realmente jogam, assim, a gente para um futuro lá longe, sabe? São contos que originaram filmes de grande sucesso, como Minority Report, Os Agentes do Destino, O Vingador do Futuro. Então vocês já podem imaginar um pouquinho, assim, o teor das histórias, né? Então, com certeza, futuro, coisas inimagináveis, assim, que passam a ser realidade enquanto a gente tá lendo, né, as histórias. Um livro que te levou para outro estado do seu país. Este
este livro, essa resposta, na verdade, vai ser Barbie Ensopada de Sangue, do Daniel Galera. Primeiro, é um livro que eu adoro. Na verdade, o protagonista, ele se muda pra Santa Catarina. E lá, assim, ele meio que vai viver sozinho, né? Só ele e a cachorrinha que era do pai dele. À medida que ele vai explorando a nova cidade, que é uma cidadezinha pequena, ele vai conhecendo os habitantes e vai meio que descobrindo também a própria história, né? Na verdade, a história do avô dele, né? E realmente, assim, foi um livro super bom, assim, muito bom mesmo, que fez, assim, me fez viajar pra outro estado. E a próxima questão é um livro que te deu uma bela ressaca, como se você tivesse passado a noite fora, ao invés de ficar em casa lendo. Então, aí tem vários lados, né? Porque assim, eu vi gente que respondeu essa ressaca de um jeito positivo, né? Que deixou você pensando sobre a história e tal. Mas também daria pra levar essa ressaca pro lado negativo, ou seja, aquele livro que te cansou, sabe? Foi realmente densa e esgotou. Bom, eu não peguei o lado denso e esgotante da coisa, mas eu peguei, assim, uma leitura que me deixou pensando e que ela, não é que ela foi cansativa, mas o livro é longo e a história foi longa, ela poderia ter sido mais curta, mais breve, que foi A Verdade sobre o Caso Harry Quebert, do Joe Dicker, que é esse livro que tanto foi falado sobre ele, enfim, o Joe Dicker foi na Flip. E aí as opiniões foram muito divididas, né? Teve gente que adorou, inclusive a crítica gostou muito. Teve gente que não curtiu tanto assim, e teve gente que, como eu, gostou do livro, mas que esperava mais. Afinal de contas, estava falando tanto assim, né? E ele não foi tudo isso, mas foi um bom livro. E ele foi pra mim uma ressaca porque, como eu disse, né? O livro é longo, porque a trama foi complicada e ela poderia ter sido mais enxuta, sabe? Não tinha necessidade de se prolongar tanto. Foi essa a minha opinião, na realidade. Por isso que eu encaixei esse livro na ressaca. Mas não, essa ressaca não é de todo negativa, né? Então, bom, a próxima é um livro que te levou para outra dimensão. Eu poderia, sim, escolher uma ficção científica, mas, na verdade, eu quis escolher um outro livro que responde muito bem essa pergunta, mas que não se trata exatamente de outra dimensão, assim, no sentido que a gente logo pensa. Esse livro é A Espuma dos Dias, do Boris Vian. E por que ele me levou para outra dimensão? Então, a história toda, assim, ela é muito surreal. Não conta algo que poderia acontecer no cotidiano, mas não só pela história em si, mas ela é floreada de elementos muito surreais, né? É como se eu estivesse em outra dimensão mesmo, sabe? O cozinheiro, ele vai preparar uma enguia e ele pesca a enguia na tubulação do banheiro. Assim, é muito louco. Um livro que te levou para um evento histórico do passado. Bom, este livro foi O Fio, da Victoria Hislop. E por quê, né? Porque, na verdade, esse livro ele é um romance, mas ele conta a história da Grécia. Então fala sobre as guerras civis, os conflitos, também fala sobre a guerra contra a Turquia, a troca de populações que aconteceu entre os países. E depois ela meio que passa pela Segunda Guerra Mundial, né? Então pelos nazistas, enfim, assim, é um livro muito bom mesmo. Como eu disse, ele é um romance, mas ele abrange toda essa parte histórica, é realmente muito interessante. Vamos ver, tem mais 2 perguntinhas. Então, a penúltima é um livro que te levou para visitar uma pessoa que você queria conhecer na vida real. Então, também, né, assim, poderia citar vários livros, mas o que eu acabei escolhendo neste caso foi Bonequinha de Luxo, do Truman Capote, porque aí, gente, não, tudo bem, a gente é levado a pensar no filme, porque, nossa, né, Audrey Hepburn realmente, acho que ela é a ídola de muita gente, minha inclusive. Mas pensando, assim, no livro mesmo, eu pensei muito na personagem da Holly Golightly, porque, cara, ela é adorável, assim, sabe? Ela não é uma personagem politicamente correta, longe disso, mas ela parece ser divertidíssima mesmo, apesar de ter os dramas dela, de ter os acontecimentos que ela não fica revelando, assim, sabe? Mas ela, cara, ela se diverte, assim, e ela meio que conquista as pessoas com a energia que ela tem, sabe? Então, ela é uma personagem, assim, muito singular, eu realmente gostaria de conhecê-la. Então, por isso que eu escolhi esse livro.
E a última perguntinha é: sua melhor viagem literária? Aí eu quase não tive dúvidas pra responder. Mentira, eu pensei assim, em alguns livros, mas o que eu escolhi foi Balzac e a Costureirinha Chinesa. Por quê? Porque a trama é lindíssima, lindíssima, a narrativa também, sabe? De uma beleza, né, assim, fora desse mundo. E porque realmente se trata de uma viagem, primeiro uma viagem até histórica, né? Fala da Revolução Cultural da China comunista, enfim, e fala sobre a educação, né, que foi imposta e os garotos, né, com todo esse lance da Revolução. Então aí teve, né, a proibição das leituras, né, e eles meio que descobrem Balzac. Então, aí tem também um romance, né, claro, nessa história, mas é uma coisa, assim, diferente, sei lá, é um livro muito, muito lindo, assim, muito mesmo, e com certeza foi a minha melhor viagem literária, né, caiu, assim, como uma luva nessa questão. Então é isso, gente, espero que vocês tenham gostado, eu falo isso em todo vídeo, né, mas realmente, eu espero mesmo que vocês tenham gostado. E, bom, convido a todos, a quem quiser, a responder a tag também. Só comentem que vocês assistiram ela aqui, né, no Livro Lab. E a gente se vê no próximo vídeo. Beijos e até mais!